Para conhecer toda a diversidade geológica do nosso planeta, é fundamental entender a divisão em camadas da Terra. Costuma-se dividir a Terra em 3 camadas que foram identificadas por meio de métodos geofísicos como núcleo, manto e crosta. O núcleo ocupa 16% do volume total da Terra e é constituído por uma parte interna sólida e uma porção externa líquida. Ambas as partes possuem como elementos principais o ferro e, em menor quantidade, o níquel. Já o manto ocupa 83% do volume total do nosso planeta. É menos denso que o núcleo, possui natureza rígida na parte basal, plástica no meio e rígida no topo. É formado principalmente por ferro e magnésio. Por último, a crosta terrestre é a camada mais externa que se divide em 2 tipos, a crosta continental e a crosta oceânica. Elas possuem alta quantidade de silício, alumínio e magnésio. É importante saber que o manto superior e a crosta formam a litosfera, a camada exterior sólida do nosso planeta. Dentro do estudo da geologia é corrente a teoria da tectônica de placas. Essa teoria propõe que os continentes estão apoiados em dezenas de placas rígidas que se movem sobre uma camada maleável de magma. Devido à diferença de densidade entre as placas, teremos a formação de distintas feições geológicas. Isso pode influenciar a geração de depósitos minerais e a construção de estruturas nas rochas, o que afeta projetos de engenharia como túneis e barragens. Os minerais são os materiais geológicos básicos de todas as rochas. Classicamente, os minerais são definidos como substâncias de ocorrência natural, sólidas, cristalinas e geralmente inorgânicas, que possuem uma composição química específica. Para entender o conceito de mineral, é preciso antes entender sobre as ligações químicas, que podem ser iônicas, metálicas ou covalentes. Atualmente, os mineralogistas adotam a composição química dos minerais para classificá-los. Com o avanço dos estudos cristaloquímicos, no entanto, percebeu-se que somente a composição química dos minerais não seria suficiente para essa classificação. Com base em suas estruturas internas, os cientistas descobriram que muitas classes minerais possuem subclasses, baseadas na estruturação interna dos átomos. Também é usual agrupar os minerais conforme sua gênese e tipo de ocorrência. Já o termo mineral de minério é utilizado para designar aqueles minerais que, devido ao seu valor de mercado e concentração natural, podem ser extraídos com lucro. É uma classificação mais econômica do que geológica. A mineralogia e a geologia são ciências fundamentais para o conhecimento dos materiais geológicos que formam o nosso planeta. Que tal agora aprofundar os seus estudos nas ligações químicas entre átomos para entender melhor como são compostos e classificados os minérios? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima! Você já pensou na relação que existe entre a dinâmica do planeta e a formação das rochas? Como as atividades geológicas ocorrem tanto no interior quanto na superfície do planeta, essa dinâmica pode ser categorizada como interna, ou endógena, e externa, exógena. Os processos endógenos dão origem às rochas ígneas, tanto plutônicas quanto vulcânicas e metamórficas. Além disso, causam transformações mineralógicas, texturais e estruturais nas rochas. As diferenças entre os tipos de rochas são determinadas pelo conteúdo em sílica do magma de origem. As rochas ígneas se formam a partir da solidificação do magma em diferentes situações.
As rochas plutônicas, como o granito e o gabbro, ocorrem nas porções mais profundas da crosta e possuem textura fanerítica. Por isso, seus cristais são visíveis a olho nu. As rochas vulcânicas, como o riolito e o basalto, resultam do resfriamento do magma na superfície e seus minerais são invisíveis a olho nu. Já as metamórficas vêm da transformação em estado sólido de uma rocha pré-existente. A pressão e temperatura sobre uma rocha pré-existente e a sua quantidade de fluido são os principais fatores para que essa transformação ocorra. Esses fatores, somados a diversas condições geológicas, dão origem aos metamorfismos de contato, dinâmico e regional. Alguns corpos rochosos se apresentam na forma de soleiras, ou corpos concordantes, e diques, corpos discordantes. Já os processos exógenos, integrantes do ciclo sedimentológico, são responsáveis pela geração e transporte de partículas e sua posterior deposição e acumulação em determinados ambientes. O intemperismo, seja físico ou químico, é o principal agente gerador de sedimentos. Ele pode ocorrer por termoclastia, alívio de pressão, penetração de raízes, hidrólise e por dissolução. A erosão é o primeiro passo para a remobilização do sedimento de sua origem. O transporte pode se dar como massa única, conjunto complexo de partículas, ou grão a grão, partículas soltas. Os ambientes de sedimentação são o destino final das partículas movidas e eles podem ser continentais, transicionais e marinhos. As rochas sedimentares podem ser classificadas de acordo com sua granulometria ou de acordo com sua composição. Já a consolidação do sedimento em rocha ocorre por litificação, que consiste na compactação e cimentação das partículas soltas. As bacias sedimentares, locais onde os sedimentos se acumulam e se transformam em rochas, são formadas por espessos e extensos pacotes rochosos. Pode-se interpretar as sequências de rochas utilizando conceitos estratigráficos e seguindo uma lógica espaço-temporal. Dentro do conceito de correlação, podemos usar os fósseis guia e as camadas guia para estabelecer uma associação entre camadas distantes umas das outras. Esse conceito funciona também como datação relativa das rochas. Já o cálculo absoluto da idade é feito com isótopos instáveis por meio do fenômeno de decaimento radioativo. Vale lembrar que, devido à ação tectônica, a ordem cronológica das rochas pode sofrer perturbação. As rochas podem sofrer distorção por esforços compressivos, tensionais e de cisalhamento. As deformações podem ser dúcteis, gerando as dobras, ou rúpteis, originando falhas e fraturas. Além de sua importância científica, essas estruturas geológicas exercem grande influência em engenharia e mineração. Cabe a você agora continuar pesquisando e se aprofundando nesse assunto. Portanto, bons estudos e até a próxima. Hidrogeologia é um campo das geociências que estuda o movimento, o volume, a distribuição e a qualidade das águas subterrâneas. O universo subterrâneo é o principal reservatório de água doce líquida da Terra. Para você ter uma ideia, o sistema aquífero Grande Amazônia, localizado no Brasil, é um dos maiores reservatórios de água doce subterrâneo do mundo e poderia abastecer o planeta por pelo menos 250 anos. Mas para entender isso melhor, precisamos conhecer algumas características fundamentais das unidades geológicas, como suas propriedades básicas. Uma dessas propriedades é a porosidade, que
que são espaços vazios existentes entre as partículas sedimentares. Esses espaços são saturados à medida que a água vai preenchendo os poros das rochas ou do solo. A outra propriedade é a permeabilidade, que está relacionada à qualidade da rocha em possibilitar a transmissão de fluidos. Considerando a porosidade e a permeabilidade, existem 4 tipos de unidades hidrogeológicas possíveis, como os aquíferos, por exemplo. O aquífero é toda a formação geológica subterrânea que possua permeabilidade suficiente para armazenar e movimentar água. A distribuição da água em subsuperfícies divide os aquíferos em 2 zonas. Uma é a zona de aeração, na qual os poros são ocupados por ar. A outra é a zona de saturação, em que 100% do espaço poroso é preenchido por água e seu topo delimita a superfície freática. Além disso, os aquíferos ainda podem ser divididos de acordo com a pressão da água em seus poros, resultando nos aquíferos livres, suspensos, confinados e semiconfinados. A dinâmica das águas subterrâneas guarda uma estreita relação com as águas superficiais. Por exemplo, quando a superfície freática ascende em direção à superfície do solo, ela pode aflorar, gerando nascentes ou olhos d'água que originam rios e córregos. Existem 2 terminologias diferentes para os rios com relação às águas subterrâneas. Os rios que recebem o aporte de água subterrânea são chamados de efluentes, enquanto os rios que alimentam os aquíferos são denominados influentes. Em algumas situações, a relação entre os rios e as águas subterrâneas podem apresentar alguns riscos. Em rios efluentes de zonas rurais, há risco de águas subterrâneas contaminadas atingirem um rio não contaminado, por exemplo. Isso porque, na grande maioria das lavouras, há aplicação extensiva de defensivos químicos que acabam por infiltrar-se no subsolo. Já em zonas urbanas, é comum o lançamento de esgoto em rios que são influentes, que por sua vez encaminham a poluição para o lençol freático. Agora é com você! Pesquise mais sobre a hidrogeologia e as unidades geológicas. Se aprofunde no assunto. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima! Muitas tecnologias estão tão incorporadas no nosso dia a dia que nem damos conta de que elas só estão presentes graças aos avanços nos estudos em matéria-prima e recursos energéticos. Ao mapearmos e identificarmos os recursos minerais, mensuramos a porção recuperável que poderá ser explotada, chamada de reserva. Então, nessa área identificada e recuperável, fazemos os estudos de mercado que vão definir a viabilidade econômica e o preço das commodities da reserva explotada. Mas para que um depósito mineral se torne uma jazida, por exemplo, é preciso que o fator de concentração da substância-alvo seja maior que a abundância dela na crosta terrestre. Algumas áreas são mais concentradas que outras, porque o fenômeno conhecido como mineralização transporta essas substâncias de sua fonte até um ambiente de deposição, onde elas são retidas numa armadilha formada, por exemplo, por outras rochas. Só que junto do minério de valor encontramos a ganga, que tem pouco ou nenhum valor econômico.
Por isso, diferenciar os minerais de minério dos de ganga é uma importante etapa no estudo de um depósito. Outra etapa importante é o estudo metalogenético, que detalha de que forma os ambientes propiciaram a concentração de determinados minérios. Nos ambientes magmáticos, por exemplo, essa formação é na maior parte das vezes endógena. Isso quer dizer que o magma gerado pela fusão do manto ou da crosta ascende a porções rasas da crosta e, através de processos de diferenciação magmática, formam depósitos minerais como os cromititos. A geração de depósitos minerais também se dá através de processos hidrotermais, ou seja, através da circulação de fluidos de alta temperatura, compostos de inúmeros elementos, pela crosta terrestre. Nesse processo, os fluidos ascendentes migram entre falhas na crosta e são responsáveis, por exemplo, pela geração de depósitos de ouro e prata. Mas nem tudo acontece de baixo para cima. Nos processos exógenos dos ambientes sedimentares e supergênicos, o intemperismo faz o transporte dos minerais de interesse pelas camadas superficiais da crosta, os aquíferos, por exemplo. Além de minérios, nossas atividades precisam de recursos energéticos e a principal fonte deles, apesar dos impactos ambientais, ainda são os hidrocarbonetos. É o caso do carvão mineral, formado a partir da concentração de matéria orgânica, que quanto maior a sua compactação, maior é o seu teor de carbono. Já o petróleo é formado a partir da deposição de matéria orgânica no fundo de lagos e oceanos. À medida que esse material é soterrado, o aumento da pressão e da temperatura provoca reações, formando uma mistura conhecida como querogênio, que é transportado da rocha-fonte até a rocha-reservatório. A partir desses sistemas, podemos extrair óleos ou gases usados nas indústrias e no nosso dia a dia. E por nossas atividades dependerem tanto de recursos energéticos e de matéria-prima, nós temos que conhecer cada vez mais as fontes desses recursos. Então, que tal se aprofundar no assunto? Eu fico por aqui. Até a próxima!